Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui o nosso Pedalcast, o nosso podcast semanal que a gente fala desse universo contagiante, maravilhoso, lindo, que é a bicicleta. Né? Para você que anda aí com a sua bike, você sabe o quanto que é gostoso, para você que anda em grupos, talvez sozinho, ou para você que queira começar, né, nesse lindo esporte que é você pedalar pelas ruas aí da sua cidade. Eu sou o Wanderson de Paula e estou aqui com ele, o Marcos, que vai se apresentar agora para você e deixar aquela mensagem que eu sei que você já gostou da mensagem da semana passada, viu? Olá pessoal, eu sou o Marcos Mazaron. Como eu disse, nós vamos começar sempre com a mensagem motivacional e hoje eu digo para vocês, faça exercício pela manhã. Ao se exercitar, o corpo libera a endorfina que melhora o seu humor. Aí, olha, aquele dia que não deu tempo para você fazer, e você é casado e tal, namora de manhã, já ajuda, Legal. ajuda bem, né? Bacana, é legal, pô. E aí, se você gosta de correr a pé, pedalar e tal, aqui a gente fala de pedal. Pega a sua bike, dá uma pedalada que você vai ver que você vai melhorar o seu humor e é isso. A gente quer levar sempre para você uma mensagem que estimula, colocando você como o principal aqui no nosso Pedalcast. Muito bom. Então aí tá aí a dica do Marco, aí eu pedalo aí pela manhã, né? Ou namora, mas você pode pedalar também depois de namorar, que é muito bom, viu? E esporte é vida, é saúde, né, Marcos? É muito, muito bom, né? Semana passada nós tivemos aqui o nosso Pedalcast com algumas, né, questões e dúvidas, né, de pessoas que tem quando vai começar a andar de bicicleta, ou para quem já anda de bicicleta, quem já pedala pelas ruas da cidade por aí. E foi muito bacana, né? O Marcos respondeu aqui algumas perguntas, tivemos aí comentários pedindo a parte 2, e hoje voltamos com a parte 2 também, né? Para saber do Marcos aqui. O Marcos, para você que já sabe, ele foi aqui um atleta olímpico, campeão de vários e vários títulos aí, nacionais e internacionais também. Então aqui é o cara certo para a gente poder conversar e tirar essas dúvidas que muitos têm com relação à bicicleta. E eu já vou começar aqui, Marcos, com uma, vamos dizer aqui, uma polêmica, né? Ou uma pergunta aqui, um pouco, talvez eu te deixe uma saia justa aí, ó. Nós sabemos que Amsterdã, Copenhague, Montreal, Barcelona são cidades hoje, né, em países lá na Europa, e mais alguns outros que eu não citei aqui, tidos aí como regiões, cidades ideais para você andar de bicicleta, né? O clima ajuda, enfim, Montreal às vezes faz frio, mas enfim, a pista é bacana, a segurança é legal, as pessoas incentivam muito outros a andarem de bicicleta também. Talvez você faz uma amizade com uma pessoa que você tem um grupo de pedal, rapidamente aquela pessoa vai estar inserida aqui no seu grupo, começar a pedalar também, ou seja, o incentivo está em todo local. O que falta aqui no Brasil, ou aqui em São Paulo, na cidade que nós estamos, para que a gente chegue perto ou ultrapasse essas capitais aí, mundo afora, que são tidas aí como locais ideais para pedalar? O que falta para nós para chegar lá? Eu acho que o Brasil ele é um país muito jovem. Nós temos países super tradicionais, como na Europa, por exemplo, né, que os europeus eles têm a tradição de andar de bicicleta, a bicicleta está inserida na sociedade culturalmente, inclusive. E no Brasil agora nós passamos por um momento de virar moda andar de bike, e eu acho que essa moda ela vem para ficar, ela acaba trazendo uma integração, uma interação muito grande com a família, com as pessoas. Eu tive, Wanderson, o privilégio de trazer a ciclofaixa para a cidade de São Paulo. Verdade. Em 2007, quando foi inaugurada a ciclofaixa da cidade de São Paulo, e era patrocinado pelo Banco Bradesco, na época era pelo Bradesco Saúde, nós fizemos um trajeto maravilhoso que ligava os parques. E na época o secretário de esportes era o Walter Feldman, e ele me solicitou uma ajuda que foi prontamente atendida por mim, e eu disse para ele, olha, nós precisamos conhecer, porque eu já conhecia na Colômbia um projeto que se chamava Interparques, ou seja, Entre Parques, que ligava os parques
E os parques, quando em Bogotá, na Colômbia, era uma cidade muito violenta. Morria muitos jovens em finais de semana e tal, pelo tráfico, aquela coisa toda. E o Peñalosa, que era o prefeito de Bogotá na época, eu não sei, acho que depois ele foi até presidente da Colômbia, mas ele colocou um projeto que interligava, que deu lá quase 200 quilômetros, que interligava todos os parques em Bogotá e fazia... E as pessoas começaram a andar muito de bicicleta e teve uma situação que nem ele imaginava. Depois que ele terminou o mandato dele, ele acabou sendo consultor no mundo inteiro para várias ações de bicicleta, várias prefeituras pelo mundo, cidades que queriam trazer o mesmo projeto, e o Walter acabou indo para a Colômbia e nós trouxemos a ciclofaixa para a cidade de São Paulo. Lá os sanitários começaram a ser... O Peñalosa trouxe aquela coisa do sanitário limpo, sabe? Quando você vai usar um sanitário lá, você usa um local que está limpo, que está agradável. Os parques se tornaram seguros com as guardas, as polícias municipal. Então, tudo isso foi implantado lá, deu muito certo, diminuiu a criminalidade, aconteceu um monte de coisa. E nós, muita coisa boa, né? E nós trouxemos esse modelo e aplicamos na cidade de São Paulo. Que legal. Na época que o prefeito era o Kassab, né? O prefeito Kassab, que foi na gestão dele que começou a ciclofaixa na cidade de São Paulo, e existe até hoje. Não sou mais o responsável por essa ação. Se fosse, já teria mudado várias coisas que eu acho que tem que mudar, mas aí tem que ser porque realmente está conectado com isso, e não por alguém que só vai lá e explora isso de maneira financeira. Quer dizer, você trata com pessoas, então pessoas têm que ser tratadas muito humanizado, tem que ser um trabalho humanizado, e é o que hoje não existe na ciclofaixa atual aí, que está acontecendo. Mas nós temos o orgulho de ter trazido para a cidade de São Paulo, e hoje tem muita gente pedalando na cidade, e eu acho que essa questão cultural já estamos trazendo também para o paulistano, para as grandes cidades. Esse projeto foi incorporado em várias cidades, por exemplo, como Recife e Fortaleza, que tem o mesmo projeto que eu tive a oportunidade de conhecer, foi porque copiaram esse modelo de São Paulo e várias outras cidades. Tem que copiar mesmo. Várias outras cidades. Então, eu acho que isso foi muito bacana no Brasil, porque foi algo que nós começamos e que hoje é bacana, porque tem muita ciclovia, todas as demais gestões depois da ciclofaixa, que foi trocando prefeitos, todas as demais gestões também incentivaram o uso da bicicleta. Então, isso cada vez mais foi melhorado. E hoje eu acho que nós temos vários modelos aí que pode dar certo, e nós vamos ser igual. Por exemplo, países como você falou, Amsterdã, né, lá na Holanda, e como a China, por exemplo. Sim, quando a gente China fala também de é forte nisso. volume, quando a gente fala de volume, eu tive uma época como atleta, morando na Suíça, fiquei lá uma época treinando, morando literalmente, uns 3 meses lá, e nós, eu não imaginava como as pessoas encontravam a bicicleta dela lá no bicicletário, porque era assim, muita coisa. Você imagina, 10 mil bicicletas amontoadas juntos na estação de trem. Eu não sei como as pessoas identificavam as bicicletas, porque eu sou ciclista, eu passava lá, achava aquilo uma loucura. E depois na China, eu tive na China... Muito mais gente. Já antes da pandemia um pouquinho, em 2017, eu fiquei 27 dias em Guangzhou, fui para Pequim, fiquei na China. Eu vi algo que assim, é inacreditável como as pessoas encontram a bicicleta deles no meio de tanta bicicleta. Então... Por quê? Porque as pessoas utilizam muito a bicicleta. Isso acontece no Japão, em Tóquio, acontece em muitas partes. Aqui nós não chegamos nesse momento ainda, mas eu acho que estamos no caminho. Se Deus quiser, vamos estar no caminho, tem que estar nesse caminho aí. Ô Marcos, você foi um atleta de ponta, um atleta de alto rendimento,
conheceu mais de 90 países, né, devido à bicicleta, e você conheceu muito a estrutura desses países também. Talvez uma ficava a desejar, ou algumas ficaram a desejar, mas outras também eu tenho certeza que algo que você viu lá, você falou, caramba, isso seria o ideal para o meu país, para minha cidade, enfim. Aqui para a cidade de São Paulo, comparando com o que você já viu lá fora de muito bom, tá? Então traga uma imagem boa aí na sua cabeça. Aqui para a cidade de São Paulo, ou outras capitais também aqui do Brasil, o que seria o ideal para nós aqui, em termos de estrutura? Né, talvez porque hoje em dia muitas pessoas têm medo de pedalar, que acham perigoso dividir espaço com carro, porque justamente não tem um local adequado para isso. Não tem um parque com uma longa estrada, vamos dizer assim, um longo caminho para você seguir, e as pessoas dividem o espaço com carro. O que seria o ideal para a gente colocar aqui nas capitais aqui no Brasil? Eu diria para você que é uma resposta muito fácil, porque assim, eu digo para você que o médico, para ele cuidar, na saúde, o médico é essencial, ele tem que estar lá, né? Ele tem que estar lá a presença do médico na saúde. Não pode ser o ciclista, não pode ser uma pessoa de qualquer outra profissão que está lá na saúde. Quando a gente trata, por exemplo, né, e assim, na cultura, você vai na cultura, são pessoas que têm notório conhecimento, na cultura, leva a história desses locais e tal, a mesma coisa. E na bicicleta, quando a gente vai estar introduzindo, por exemplo, no trânsito, quem está no trânsito? Tá os engenheiros de trânsito, tá os agentes de trânsito. E na bicicleta, tem que ser quem conhece da bicicleta. Exato. Não dá para alguém falar, eu estou fazendo um programa aqui de bicicleta, e eu não vou dizer para você que não pode, não é que não pode, é que o conhecimento a experiência da pessoa. Ele é específico, tem que ter notório conhecimento. Por que a ciclofaixa de São Paulo na época deu certo? Deu certo porque começou com pessoas do poder público que estavam interessadas em fazer coisas com qualidade, e colocou-se pessoas com conhecimento técnico para fazer a operacionalização daquilo. E assim tem que ser. Eu não posso, por exemplo, dizer para você que você comentou agora há pouco do velódromo. O velódromo é uma pista específica para quem já tem um belo domínio de bicicleta. Mas uma pessoa que nunca pedalou pode andar lá? Pode, mas não subir. Porque quando você anda na parte praticamente plana, sem inclinação, é uma coisa. Mas quando você sobe lá na parede do velódromo lá em cima, você tem que ter condicionamento e conhecimento. Então, ali você precisa ter pessoas que têm notório conhecimento para passar isso. Se você pegar hoje, por exemplo, o velódromo do Rio de Janeiro, que foi feito as Olimpíadas, ele é inexistente, não tem nenhum programa que tenha, que seja fundamentado. Por quê? Porque as pessoas que lá estiveram não são pessoas que têm conhecimento e, portanto, são alguns que colocam pessoas para administrar sem o menor conhecimento. Eu falo isso, por exemplo, em Caieiras, hoje aqui no interior da cidade de São Paulo. Tem um velódromo lá, foi construído na minha gestão quando eu era presidente da federação. A federação administrava o velódromo de Caieiras, nós tínhamos campeonatos, trouxemos campeonatos com mais de 34 países para a cidade de Caieiras, aqui na Grande São Paulo, que foi maravilhoso. Hoje é um complexo abandonado, não sei nem quem é o prefeito, não estou falando aqui propaganda de ninguém, nem falando mal, nem bem. Claro. Eu estou falando só que é um complexo abandonado, porque as pessoas que precisam administrar isso têm que ter conhecimento para colocar tanto o indivíduo que está iniciando na bicicleta, quanto aquele que já tem um condicionamento, que está treinando para ter resultados em campeonatos oficiais. Então, eu acho que é isso. Tanto isso serve para o governo federal, estadual, municipal, enfim. Tem que ter pessoas que conhecem disso administrando. E existe, existe. Só que ali, como é a situação lá do município, muitas vezes, olha, o vereador indica, o outro indica, e acaba que você não tem um
uma qualidade. Aí quando você fala, por que nós estamos atrás? Nós estamos atrás por isso, porque pessoas técnicas na área. a administração disso tem que ser humanizada. Por isso que quando... Eu não estou aqui para criticar ou para dizer o que é certo ou o que é errado. Eu estou dizendo aquilo que eu conheci, como você mesmo disse, eu fui para 90 países, eu conheci a Europa, morei na Bélgica, morei na Itália, morei em Portugal, e como na Bélgica era vizinho da Holanda ali, então a gente ia muito lá para Amsterdã, né? Mas a França, quando eu fiquei na Itália também, a gente ia para a Suíça, fiquei também na Suíça, mas fiquei lá um mês só, então não dá para dizer que morei lá. País de referência para isso, né? Mas, exatamente. Só que, por exemplo, nós vamos para a Argentina, que é um país vizinho aqui. Eles têm hoje um investimento no esporte que eu diria que pelo menos 10 vezes maior do que o investimento brasileiro. E se você pegar o PIB da Argentina com o do Brasil, é muito diferente. Só que a Argentina tem medalha de ouro no ciclismo, a Argentina tem campeonatos mundiais, recebem turistas do mundo inteiro que vêm para treinar. O velódromo de San Juan, na Argentina, é um dos melhores do mundo. Então, só o que eles faturam ali de turismo durante o ano já é uma coisa maravilhosa. Eles têm a maior volta ciclística do continente sul-americano, e eles recebem, por exemplo, as melhores equipes do mundo lá na competição deles. E a gente não tem isso aqui no Brasil, porque quando tem um campeonato, é um campeonato com pouco dinheiro destinado para aquilo, então não dá para você fazer algo. Eu não sei quanto custa uma Fórmula 1, não tenho ideia de quanto custa uma Fórmula 1, mas com certeza a Fórmula 1 ela tem o mesmo valor aplicado aqui no Brasil das provas que acontecem em qualquer lugar do mundo. Então, se eu fizesse, por exemplo, se nós tivéssemos um campeonato no Brasil que o Tour de France, por exemplo, quanto custa cada etapa do Tour de France? Custa X valor. Se você pegar o mesmo valor lá e aplicar o mesmo valor aqui, você faz o mesmo tipo de campeonato. Só que aqui nós temos que fazer 100 vezes mais barato, portanto você não entrega, e aí muitas vezes ainda você é criticado, vem um monte de gente que às vezes fala, não, olha, eles estão desviando dinheiro, acontece isso. Eu fui presidente da federação, eu sei como é. E o nosso projeto custava 100 vezes menos do que um campeonato desse lá fora. Então, infelizmente, assim, nós temos dois problemas. Nós temos um problema que é cultural e outro que é o financeiro. Essa área financeira nos coloca com uma diferença muito grande dos países que realmente têm plano político para o esporte e para a prática, por exemplo, do ciclismo ou de qualquer outra modalidade. Você trouxe esse exemplo da Argentina, né? É importante dizer também o seguinte, né? Aqui no Brasil, se nós colocássemos uma prova dessa, um campeonato desse, alguma coisa assim, isso fomenta a economia. Né? No bairro, por exemplo, os hotéis vão ser ocupados, os restaurantes, vai ter sempre visita, vai movimentar a cultura, movimentar, enfim, um monte de coisa. Ou seja, vai trazer dinheiro para aquela região. Como você falou que na Argentina aquilo dá lucro também, né? Claro. E isso seria muito importante também. Então, os responsáveis aí, por favor, né? Vamos começar a se mexer, que eu acho que está na hora da gente começar também a crescer nesse esporte também. Por falar nisso, Marcos, aqui no Brasil, a todo momento surge um bom jogador de futebol. Né? Todo momento surge aí um Neymar, um Endrick, um fulaninho daqui, um fulaninho de lá. Sempre tem um atleta muito bom no futebol despontando. De vez em quando também aparece um excelente jogador de vôlei. Né? Então você vê aí, se bem que a geração lá, aquela olímpica lá, era maravilhosa, de lá pra cá a gente não teve aquele brilho todo. No basquete, vira e mexe, aparece alguém. No futebol de salão, também vira e mexe, aparece alguém. O que falta para aparecer também pessoas boas também no ciclismo? Por exemplo, né, quando o pai e a mãe tem lá um menino, primeira coisa que o pai pensa, né, vou botar no futebol, que meu filho vai ser craque, milionário, e não sei o que, às vezes o menino nem tem talento para aquilo. E o pai fica ali insistindo, e o moleque quer ir para um outro caminho. Por exemplo, o moleque gosta muito de andar de bicicleta, mas ninguém pensa, puxa vida, esse moleque tem jeito para isso. Né? O que faltaria, talvez, para uma família reconhecer, ou seria talvez mais incentivo do governo, talvez mais empresas chegando também com mais propagandas, incentivando mais as pessoas a andarem de bicicleta, ou seja, o que falta para a gente ter mais Marcos Mazzaron aí no Brasil também?
fácil resposta também, Wanderson. Olha, eu vou dizer para você, a Colômbia é um país vizinho aqui, um país próximo. Sim. Se nós pegarmos a Colômbia hoje, com certeza nós vamos ter 20 velódromos, eu estou dizendo 20 que é pouco, tá? Mas 20 em condições de receber campeonatos mundiais, homologados. Você sabe quantos velódromos homologados nós temos no Brasil? Não. Se tiver um. Sério Mas mesmo? não tem, eu acho que o do Rio de Janeiro não está em funcionamento, foi feito para as Olimpíadas. Deixa eu te perguntar, está abandonado no Rio de Janeiro? Está abandonado, lá está Caramba. abandonado e qualquer jornalista, qualquer pessoa pode checar, ver essa informação, porque muitas vezes a pessoa divulgar uma coisa, lá a prefeitura divulgar algo e a gente ir lá e constatar se isso é verdade, é outra história. Sim. Então, se a gente for lá em loco e constatar, a gente vai ver que aquilo não está sendo usado para nada. Então, para um ou outro ali, talvez, algum protegido disso, daquilo, talvez pode estar sendo usado, mas não para um projeto. Então, por que eu falo que essa resposta é muito fácil? É muito fácil porque o Brasil não tem um programa esportivo, programa político voltado para o esporte. Muitas vezes você troca governo e tal, aí tem lá, uma hora é o Ministério dos Esportes, outra hora é Secretaria do Esporte, aí muda esse, nem a gente entende troca, o que tem, né? o outro trocou de novo, aí coloca um lá que é do esporte, mas ele não é político, aí tem que ter política, tem que ter isso, enfim. Eu acho que realmente na política tem que ter políticos, e no esporte tem que ter pessoas com notório conhecimento do esporte, e é por isso que a coisa é difícil de caminhar. Por exemplo, se você for num país... no Japão, só em Tóquio tinha mais de 80 velódromos em condição. Nossa. Mais de 80, 80? Só na cidade de Tóquio. Que é bem menor do que São Paulo. Na cidade de Tóquio, mais de 80 velódromos em condição de receber qualquer tipo de campeonato oficial do mundo, de ciclismo, de pista, né, que é velódromo. E São Paulo não tem nenhum. Na cidade de São Paulo não tem nenhum, na cidade, capital de São Paulo não tem nenhum. Agora, me parece que esse governo, que é o atual agora, ele vai construir um velódromo e não consultou ninguém do ciclismo. Quer dizer, não tem ninguém lá do ciclismo, ninguém. Eu posso garantir para você que não tem ninguém do ciclismo que foi lá e que foi consultado e tal. Então é óbvio que, sabe aquele italiano diz o seguinte, natimorto. É um projeto que já nasceu morto, porque ele já vai nascer sem consistência, depois não tem quem vai administrar, é um dinheiro que vai ser criticado, que vai ser jogado fora, não vai ter um campeonato oficial ali, não vai ter um cuidado com o espaço para poder ser privilegiado, por exemplo, para uma população que começa ali no esporte. É muito difícil quando você tem governos que, assim, eles se dizem, né? É só educação, saúde e as três mais importantes aí, educação, saúde e segurança e talvez transporte. E o esporte, e a qualidade de vida, e o lazer, e essa coisa toda. Então a bicicleta, ela fica... Não é em segundo plano, lá para baixo. Não é em 15º, é depois dos 80 em ordem de prioridade. Então, essas coisas têm que mudar. E a bicicleta é muito importante, né? Por uma questão de saúde também. Né, se o governo olhasse, assim, governos, empresas, né, pessoas, população, enfim, todos, olhasse com outros olhos, seria muito melhor para todos, né, porque bicicleta também é saúde. Quando você pedala, você tem uma melhora física, espiritual, mental, tudo melhora na sua vida. E as pessoas não olham para isso, né? Isso é culpa de quem? Olha, ou responsabilidade, com talvez, certeza, né? A responsabilidade é dos administradores, com certeza tanto do legislativo, que trabalha as leis, quanto do executivo. Mas a verdade é o seguinte, nós trabalhamos, na época que eu fui presidente da Federação Paulista de Ciclismo, nós trabalhamos um projeto ambicioso na cidade de São Paulo, de trazer a bicicleta como inserida no modal de transporte da cidade. E talvez com isso aí nós ganhamos esse espaço que no metrô você pode entrar com a bicicleta em determinado horário, mas tudo é proibido para a bicicleta. É proibido você andar numa avenida movimentada,
é proibido você usar a bicicleta, sei lá, em algum local que não tem estacionamento para bicicleta. Então, a bicicleta ela fica marginalizada e nós não conseguimos, em nenhum momento, inserir no modal de transporte, por exemplo, como ônibus e metrô, porque aí você tem o outro lá que... Olha, teve uma cidade no interior do Paraná, esse material foi vasto, que o pessoal dos ônibus colocavam o ciclista sendo atropelado, morrendo lá. A propaganda era essa, de que para ninguém sair de bicicleta, porque era para andar de ônibus. Então, para você ver... Olha isso, é loucura. E isso, nenhum legislador, nenhum procurador, nenhum... Olhou lá e falou, vocês estão loucos, para com isso. Talvez olhou para isso. Como é que alguém pode colocar um negócio desse para dizer o seguinte: olha, não anda de bicicleta? Como é que a mãe que vê aquilo, a avó que vê aquilo, vai deixar o seu neto, o seu filho andar de bicicleta? Então, são coisas assim que acontecem no Brasil. E a gente tem que trazer isso para um debate, para uma discussão, trazer os grandes responsáveis, por exemplo, né, quem tem hoje, a gente chama da caneta, né? Quem tem a caneta é o poder executivo, é o legislativo, é o poder judiciário e tal, para poder dar essa oportunidade que, na realidade, está na Carta Magna, né? É o direito do brasileiro. Exato. Olha, Marco, vou te falar uma coisa, vamos ter que fazer mais uns 10 quadros desse, porque eu tenho mais um monte de pergunta aqui, a gente vai ter que deixar para depois também. Mas para finalizar, eu quero deixar mais uma pergunta aqui para você responder. Nós já cobramos bastante aí, né? Quais são os principais para quem está começando a andar de bike? Qual a importância dos equipamentos? Quais são os principais equipamentos que as pessoas têm que sair para fazer o seu pedal? E a nutrição é importante? É tudo importante. Eu, por exemplo, só pedalo de capacete, porque o capacete... E olha, não economize. Compra um capacete de qualidade, um capacete que te protege bem, que seja do seu tamanho, é super importante. Então, capacete. Se você vai andar à noite, sempre lanterna frontal e traseira, né, para sinalizar para veículos e tal. Isso, inclusive, é obrigatório. Na maioria dos países do mundo, é obrigatório você ter essas duas lanternas aí, tanto a frontal quanto a traseira. E você usar uma luva, né? Porque você transpira a mão, então você pode escorregar a mão ali do guidão e ter um acidente. Então, você precisa usar uma luva. O seu cuidado pessoal, que é capacete, uma sapatilha ou tênis de boa qualidade, para poder não escapar do pedal ali, e luva, e aí você colocar uma camiseta e uma bermuda adequada para ela não ficar... Às vezes, porque a própria bermuda pode provocar um acidente. Se aquela bermuda muito larga, ela pode ali pegar na roda ou pode pegar no freio. Então, você tem que andar com uma roupagem adequada. Não é muito caro, hoje está tudo acessível. Então, eu indicaria, sim, você ter esses cuidados aí com o seu aparato pessoal. Legal. Você vê, pessoal, várias dicas também aqui. E eu sei também, né, você vai ficar triste porque estamos chegando aqui no final de mais um Pedalcast. A gente se vê na próxima semana. E lembrem que nós teremos aí convidados muito em breve também, pessoas importantes aí desse mundo maravilhoso que é a bicicleta, tá bom? Da minha parte, eu fico por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. Um grande abraço para todos. Pessoal, eu quero agradecer aí de novo, né, a sua atenção. Pedir para você mandar para nós a sua opinião, que é muito importante, e dividir com a gente seu conhecimento. Então, se você tiver alguma informação importante, alguma opinião que você queira nos mandar, vai mandando que a gente vai lendo aqui, a gente vai falando, vamos mencionar quem mandou, tá bom? Agradeço, um grande abraço. É isso aí, até a próxima semana. Tchau, tchau.